O carvão é um caso antigo de paixão da humanidade. Esse combustível fóssil começou a se formar no período Carbonífero, entre 359 e 299 milhões de anos atrás, na Era Paleozoica. Ferramentas de pedra e bronze das idades da pedra e do bronze foram achadas dentro do carvão, mostrando que as pessoas já o utilizavam como fonte de energia muito antes da ocupação romana. No século XIII, depósitos de carvão foram descobertos nas margens do norte da Inglaterra, e os habitantes os escavaram e os seguiram para o interior sob penhascos ou montes. Os primeiros passos da mineração de deriva. Mas com a Revolução Industrial no século XIX, a extração de carvão disparou, fornecendo combustível para máquinas a vapor, transporte e aquecimento residencial. Nos primórdios, homens, mulheres e crianças atuavam nas minas até que leis foram estabelecidas para resguardar as mulheres. Com o crescimento da produtividade e da necessidade por transporte subterrâneo, cavalos e pôneis começaram a ser utilizados. Os cavalos foram adotados em grande escala após o Ato das Minas de 1842, que vetou o trabalho subterrâneo de meninos com menos de 10 anos e todas as mulheres. No livro do antigo mineiro Sary Thompson Harnest, Cavalos de Mineração no País de Gales, ele registra o uso amplo de cavalos Shire pequenos nos corredores principais nas minas. Animais maiores que pôneis eram empregados porque os drums transportavam até 1,5 toneladas de material, em comparação aos pequenos carros de 0,5 tonelada na maioria dos campos de carvão ingleses. Cavalos e pôneis eram operários indispensáveis nas minas de carvão, não apenas na Inglaterra e no País de Gales, mas no Canadá e nos Estados Unidos. A Nova Escócia foi a região dominante da indústria do carvão no Canadá, e as primeiras minas de carvão no final dos anos 1700 se localizavam na ilha Cape Breton e em Pictou, na Nova Escócia. Na ilha Vancouver, o carvão foi minerado sistematicamente desde meados dos anos 1800. Após a chegada da ferrovia no final dos anos 1800, o carvão foi extraído no interior da Colômbia Britânica, Alberta e Saskatchewan. O carvão não é encontrado nem em Ontário nem em Quebec, as áreas destinadas a se tornarem o centro industrial do Canadá. Um artigo intitulado Mineração de Carvão no Canadá. Uma visão histórica e comparativa, escrito por Delphine Muys, da Universidade Carleton, e Robert McIntosh, dos Arquivos Nacionais do Canadá, em 1996, explica como os cavalos foram introduzidos para o transporte de carvão na Nova Escócia, quando a produtividade aumentada superou os sistemas de transporte existentes. No começo, eles puxavam skips, veículos parecidos com trenós puxados sobre estradas de madeira feitas de troncos. Gradualmente, o skip foi substituído por um vagão de carvão de madeira preso a uma armação de ferro e equipado com um chassi com rodas que corria sobre trilhos. Em 1871, várias milhas de ferrovia subterrânea estavam instaladas na costa leste. Aprimoramentos no transporte subterrâneo também foram feitos na Colômbia Britânica, onde, em 1856, galerias subterrâneas foram ampliadas para permitir o uso de cavalos e mulas para carregar carvão ao longo dos níveis até o fundo do poço. Em Cape Breton, muitos pôneis eram, na verdade, cavalos pequenos da ilha Sable transportados para o continente. Eles passavam suas vidas subterrâneos, e não foi até o início dos anos 1960 quando os últimos pôneis de mina de Cape Breton se aposentaram. Em 1982, a revista Cape Breton's Magazine, de Ronald Kaplan, publicou um artigo Cavalos nas Minas de Carvão, que apresentava entrevistas com mineiros que recordavam as condições de trabalho para os cavalos e as circunstâncias terríveis que eles às vezes enfrentavam. Os mineiros falavam de cavalos raspando o topo de suas cabeças no teto, de modo que a carne ficava pendurada e o osso exposto. Em túneis muito baixos, eles ficavam presos pelos cernelhas. Ferimentos frequentemente ficavam infectados no ar sujo e requeriam tratamento veterinário, ou tratamentos mais drásticos, como o uso de óleo de querosene injetado que parecia absorver pus e secreção. Ocasionalmente, um cavalo pegava uma infecção bacteriana levando ao tétano. Cavalos usados nas minas eram ou curados de uma doença ou ferimento, ou sacrificados em caso de uma lesão catastrófica como uma perna quebrada.
Qualquer cavalo que fosse indesejado ou inadequado seria oferecido aos moradores locais, que eram sempre um mercado disposto. Era um trabalho cansativo e sujo. Várias dezenas de cavalos eram usados em uma mina, e as estradas subterrâneas tinham que ser mantidas livres da água do poço que, nas minas submarinas de Cape Breton, era ácida e salgada. A água parada não só atrapalhava o movimento dos vagões de carvão, mas agravava os cortes nos boletos dos cavalos, causando inflamação e infecção. Embora o tratamento dos pôneis variasse de mina para mina, eles eram adequadamente cuidados, já que os operadores entendiam que sua eficiência de trabalho estava diretamente relacionada à saúde de seus animais. Havia ainda mais incentivo dado o custo e o tempo envolvidos na compra e treinamento de uma substituição para um pônei ferido ou doente. Muitos mineiros lamentavam que a gerência se preocupava mais com o cuidado e a segurança dos pôneis do que com os homens, já que você podia substituir um homem a qualquer hora naqueles dias. Em algumas minas, os cavalos e pôneis ficavam alojados em estábulos subterrâneos por longos períodos do ano. Eles só eram levados para a superfície e soltos no campo quando o trabalho diminuía. Um tratador era responsável pelos currais subterrâneos e tinha que garantir que os animais tivessem ração e água suficientes. Outras minas levavam os pôneis para cima e para baixo em turnos, assim como os próprios mineiros. O artigo Cavalos nas Minas de Carvão conta que, nos primeiros anos, muitos cavalos nas minas da Nova Escócia desciam para o subsolo e lá permaneciam ano após ano. Mas isso mudou nos anos 1940, quando os mineiros passaram a ter férias e os cavalos eram trazidos para suas próprias férias e soltos em um grande pasto. Eles gostavam muito disso e corriam pelo pasto, dando coices e relinchando. Sua visão tinha que se adaptar ao brilho da luz do dia, e poças que eles normalmente atravessavam seriam evitadas como obstáculos. Na Pensilvânia, algumas das minas mais antigas usavam bois, depois mulas, para arrastar os vagões de carvão para dentro e fora das minas. As mulas eram mais desejadas do que os motores elétricos de mina e eram usadas até meados dos anos 1950, quando muitas minas foram encerradas. Os motores funcionavam em uma linha de trole elétrico suspensa, e na presença de até mesmo um pequeno problema de gás, uma faísca poderia causar uma explosão. Usando mulas, evitava-se esse risco. As mulas eram espertas, trabalhadoras e podiam puxar pelo menos 3 vagões lotados de carvão. Em Alberta, no final do século XIX, cavalos, mulas e pôneis foram empregados nas minas de carvão. Uma mina poderia ter até 80 pôneis que eram capazes de arrastar 5 vagões de carvão completamente carregados. Como os mineiros em outros lugares, os mineiros de carvão de Alberta desenvolveram uma relação carinhosa com seus animais, muitas vezes se vangloriando de quão espertos eles eram, ou quão fortes, ou quão heróicos. Trabalhando com o mesmo animal, um mineiro criava um vínculo com seu pônei e cada um conhecia o outro e como eles trabalhavam juntos. Pôneis de mina trabalhavam em minas em diferentes profundidades. Na Inglaterra, pôneis de mina profunda viviam no subsolo desde profundidades de 125 metros até mais de 150 metros. O mineiro aposentado Tony Banks, um condutor de pôneis, trabalhou na mina de carvão The Manor, a uma profundidade de 247 metros. As minas mais profundas do país de Gales chegavam a 700 metros. A ventilação e o fornecimento de ar de qualidade eram essenciais e eram feitos com tubos de entrada e saída de ar da superfície. O ar que entrava e o ar que saía tinham que ser mantidos separados, o que era feito com portas de ar para manter a qualidade do ar em cada área da mina. As portas de ar impediam o vazamento de ar de entrada e retorno e tinham que ser mantidas fechadas. Antes que os pôneis fossem usados nas minas, era trabalho de crianças de 8 anos de idade ou menos ficar no escuro e abrir e fechar as portas quando os drames de carvão passavam por elas. Pôneis e cavalos de mina adquiriram habilidades especiais. Eles aprenderam a se mover em espaços pequenos, obedecer a ordens verbais e abrir as portas de ventilação. Eles trabalhavam na escuridão total, mas sabiam o caminho. Um menino novo poderia esperar começar sua carreira como um condutor de pôneis. Ele receberia um pônei e seria mandado atrelá-lo em seu estábulo e levá-lo para os trabalhos. Priest diz que, em algum momento,
o menino teria que soltar seu pônei, e esse seria o sinal para o pônei correr para seu estábulo, talvez a 3 milhas de distância, ao longo de estradas escuras como piche, pelo caminho empurrando as portas de ar com sua cabeçada. Eles eram inteligentes e mentalmente afiados, desenvolvendo outros instintos onde sua visão seria desafiada na escuridão. Pôneis cegos em um olho por ferimento aprenderiam a esfregar seus narizes contra pedras duras para sentir o caminho de onde virar. Em um dia típico de trabalho de 8 a 12 horas, um pônei de mina arrastaria regularmente 30 toneladas de carvão. E essa foi a história dos cavalos, mulas e pôneis que nasceram, trabalharam e morreram na escuridão durante trabalhos intensos nas minas de carvão.